Muito olá pra vocês! Eu me chamo Ronaldo Roque. E eu sou o Vitor Von Onken. E esse é mais um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Não esqueça de curtir o nosso programa, seguir a gente nas redes sociais, comentar, compartilhar e avaliar nosso programa também. Ligue o sininho. Exatamente. Para receber as nossas notificações sempre que tiver um lançamento. E tudo isso, galera, pelo link que tá na descrição. É isso aí. Boa leitura pra vocês. Valeu. Valeu. Beijão. Aquém do bem e do mal. Tínhamos uma tendência incorrigível para ver em cada acontecimento um sinal e um símbolo. Fazia já 70 dias que demorava Waschentauschen, a cerimônia da troca de roupa, e corria insistente o boato de que a roupa faltava porque, aproximando-se a frente de guerra, os alemães não podiam encaminhar novos transportes para Auschwitz. Portanto, a libertação estava próxima. Corria paralelamente o boato oposto, que o atraso na troca significava certamente a próxima total aniquilação do campo. Pelo contrário, a troca veio e, como sempre, a direção do campo cuidou para que se verificasse de repente em todos os blocos ao mesmo tempo. Convém saber que no campo não há tecido e que esse é precioso. O único jeito de arranjar um pano para limpar o nariz ou um trapo para enrolar os pés é cortar fora um pedaço de camisa no ato da troca. Se a camisa tem mangas compridas, cortam-se as mangas. Se não, a gente se contenta com o retângulo da fralda. Ou descose um dos tantos remendos. Ainda assim, precisa-se de certo tempo para conseguir agulha e linha e executar a operação com capricho, de modo que o estrago não resulte muito evidente na ocasião da entrega. A roupa suja e rasgada vai num monte à alfaiataria do campo, onde é sumariamente consertada. Logo a desinfecção a vapor, não a lavagem, e é novamente distribuída. Daí, para salvar a roupa usada das citadas mutilações, a necessidade de que as trocas aconteçam de repente. Mas, como sempre, não se pôde evitar que algum olhar esperto penetrasse sob a lona do carro que saía da desinfecção, de modo que em questão de minutos o campo soube da iminência da Waschentauschen e de mais a mais que desta vez tratava-se de camisas novas, provenientes de um transporte de húngaros chegado 3 dias antes. A notícia teve imediata repercussão. Todos os detentores ilegais de segundas camisas, roubadas ou arranjadas, ou até honestamente compradas em troca de pão para abrigar-se do frio, ou para investir capital num momento de prosperidade, precipitaram-se até a bolsa, esperando chegar a tempo para trocar a camisa de reserva por gêneros alimentícios, antes que a avalanche de camisas novas ou a certeza de sua chegada fizessem cair irreparavelmente a cotação do artigo. A bolsa é sempre muito ativa. Embora cada troca, aliás, cada espécie de posse, seja expressamente proibida, e frequentes batidas de capos ou chefes de bloco ponham a correr mercadores, clientes e curiosos, no canto nordeste do campo, e se compreende é o campo mais afastado dos alojamentos dos SS, logo que os grupos voltam do trabalho, há sempre um ajuntamento excitado, no verão ao ar livre, no inverno num dos lavatórios. Vagam aqui as dezenas de lábios entreabertos e olhos alucinados, os desesperados de fome que um instinto falaz leva onde as mercadorias expostas tornam mais aguda a mordida do estômago e mais ativa a salivação. Então estão munidos, no melhor dos casos, da miserável meia ração de pão que com esforço doloroso pouparam desde a manhã, na absurda esperança de que apareça a pechincha de uma troca vantajosa com algum ingênuo que não esteja a par das cotações do dia. Alguns deles, com paciência feroz, compram por essa meia ração 1 litro de sopa e logo, distanciando-se dos demais, dela pescam os poucos pedaços de batata do fundo. Logo trocam outra vez a sopa pelo pão, e o pão por mais 1 litro a ser desnatado.
e assim por diante, até a exaustão dos nervos ou até que um dos prejudicados os apanhe com as mãos na massa e lhes dê uma boa lição, expondo-os ao vexame público. Pertencem à mesma categoria os que vêm à bolsa para vender a sua única camisa. Bem sabem o que vai acontecer um desses dias, quando o capo se der conta de que sob o casaco eles estão nus. O capo perguntará o que é que fizeram com a camisa. Pergunta puramente retórica pro forma, só para abordar o assunto. Responderão que a camisa foi roubada no lavatório. Também essa resposta de praxe, e não tem a pretensão de ser acreditada. Até as pedras do campo bem sabem que 99 vezes em 100, quem não tem mais camisa vendeu-a por causa da fome, e que cada qual é responsável pela sua camisa, porque ela pertence ao campo. Então o capo dará uma surra neles, e logo eles receberão outra camisa, e um dia ou outro tornarão a vendê-la. Os mercadores profissionais têm seu ponto na bolsa, cada um em seu canto habitual. Primeiros entre eles os gregos, imóveis e silenciosos como esfinges, acocorados atrás das gamelas de sopa espessa, fruto de seu trabalho, de suas manipulações e de sua solidariedade nacional. Os gregos já estão reduzidos a pouquíssimos. Deram, porém, uma contribuição considerável à fisionomia do campo e à gíria internacional que se fala nele. Todo mundo sabe que caravana é a gamela, que la comedera es buena significa que a sopa está gostosa. O vocabulário que exprime a ideia genérica de furto é klepsi, de evidente origem grega. Esses poucos sobreviventes da colônia judia de Tessalônica, de dupla linguagem espanhola e helênica, e de múltiplas atividades, são os depositários de uma concreta, terrena, consciente sabedoria, na qual confluem as tradições de todas as civilizações mediterrâneas. O fato de que essa sabedoria se manifesta no campo, com a prática sistemática e científica do roubo e da escalada aos cargos, e com o monopólio da bolsa de trocas, não deve fazer esquecer que a repulsa dos gregos à brutalidade inútil, a sua assombrosa consciência de que ainda subsiste uma dignidade humana, ao menos potencial, faz deles o núcleo nacional mais coerente do campo e, sob esses aspectos, mais civilizado. A gente pode achar na bolsa os especialistas em roubos na cozinha, com os casacos estofados por saliências misteriosas. Enquanto para a sopa existe uma cotação praticamente estável, meia ração de pão por 1 litro de sopa. A cotação do nabo, das cenouras, das batatas é extremamente variável e depende muito de diferentes fatores, entre os quais a eficiência e a venalidade dos guardas de serviço nos depósitos. Vende-se um marroca. Marroca é um tabaco ordinário, com aspecto de lascas de madeira, oficialmente à venda na cantina, em pacotinhos de 50 gramas, contra entrega de bônus prêmios, teoricamente distribuídos entre os melhores trabalhadores da fábrica. Essa distribuição acontece regularmente, com grande parcimônia e evidente injustiça, de maneira que os bônus acabam, em sua grande maioria diretamente ou por abuso de autoridade, nas mãos dos capos ou dos proeminentes. Circulam, porém, no mercado do campo, funcionando como moeda, e seu valor é variável, estritamente ligado às leis da economia clássica. Houve períodos nos quais, pelos bônus prêmios, pagava-se uma ração de pão, logo 1 1/4, até 1 1/3. Um dia foi cotado a 1,5 ração. De repente, parou o abastecimento do Marroca à cantina, e, privada de sua cobertura, a moeda despencou até 1/4 de ração. Houve depois uma fase de alta, devido a um motivo singular: a troca de guarnição no Frauenblock, Bloco das Mulheres, com a chegada de um contingente de robustas moças polonesas. O bônus prêmio vale para uma entrada no Frauenblock, só para criminosos e políticos, não para os judeus, os quais, porém, não sofrem com essa limitação. Então os interessados trataram de assambarcar todos os bônus disponíveis e a cotação subiu, mas não por muito tempo. Entre os Haftlin comuns, bem poucos procuram uma horca para fumá-lo pessoalmente,
Em geral, esse sai do campo e vai parar entre os trabalhadores externos da fábrica. Esse é um tipo de combinakia muito comum. O halfling, depois de economizar de alguma maneira uma ração de pão, investe-a em uma horca. Entra em contato cautelosamente com um amador de fora, que compra uma horca pagando à vista, com uma quantidade de pão superior à inicialmente investida. O halfling come a margem de lucro e põe novamente em circulação a ração que sobra. Negócios desse tipo estabelecem uma ligação entre a economia interna do campo e a vida econômica do mundo exterior. Quando casualmente parou a distribuição de fumo à população civil de Cracóvia, o fato transpôs a cerca de arame farpado que nos segregava do resto do mundo, provocando um claro aumento da cotação de uma horca e, portanto, do bônus prêmio. Esse caso foi o mais esquemático, mas há outros mais complexos. O halfling compra, com uma horca ou com pão, ou consegue de presente de um trabalhador de fora, um qualquer abominável, rasgado, sujo, farrapo de camisa, desde que provido ainda de 3 furos por onde fazer passar, bem ou mal, os braços e a cabeça. Se o artigo mostra apenas sinais de uso e não cortes arbitrários, ele vale como camisa. No ato da Waschentauschen, da troca de roupas e dá direito à troca, no pior dos casos, o portador poderá receber uma dose adequada de pancadas, por ter cuidado tão mal do vestuário regulamentar. No interior do campo, portanto, não há grande diferença entre o valor de uma camisa que ainda mereça o nome de camisa e o valor de um trapo cheio de remendos. O halfling supracitado encontrará facilmente um companheiro possuidor de uma camisa em condições de ser comercializada, mas sem poder aproveitá-la porque, por razões de setor de trabalho ou de linguagem, ou de intrínseca incapacidade, não tem contato com trabalhadores externos. E esse então se contentará com uma modesta quantidade de pão para fazer a troca, já que a próxima Waschentauschen tornará igual o valor das 2 camisas, a boa e a ruim, distribuindo totalmente ao acaso uma e outra. O primeiro halfling, porém, poderá contrabandear para a fábrica a camisa boa e vendê-la ao trabalhador de antes, ou a outro qualquer, por 4, 6 até 10 rações de pão. Essa margem tão elevada de lucro revela a gravidade do risco de sair do campo com mais de uma camisa posta, ou de voltar sem camisa. Existem muitas variações sobre esse tema. Há gente que não vacila em mandar extrair as coroas de ouro dos dentes para trocá-las na fábrica por pão ou tabaco. É mais comum, porém, que esse comércio aconteça com a intermediação de terceiros. Um número grande, ou seja, um recém-chegado, já embrutecido pela fome e pela extrema tensão da vida no campo, é anotado por um número pequeno, por sua valiosa prótese dentária. O pequeno oferece ao grande 3 ou 4 rações de pão, à vista para que se submeta à extração. Se o grande aceita, o pequeno paga, leva o ouro à fábrica e, se estiver em contato com um trabalhador externo de confiança que não inspire receio de delações ou calotes, realizará um lucro de 10 ou até 20 ou mais ações, que lhe serão pagas pouco a pouco, 1 ou 2 por dia. É de observar que, contrariamente ao que acontece na fábrica, o valor máximo dos negócios fechados dentro do campo é de 4 rações de pão. Aqui seria praticamente impossível tanto estipular contratos a prazo, como preservar uma quantidade maior de pão da avidez alheia e da própria fome. O tráfico com os trabalhadores externos é um aspecto característico do campo de trabalho e determina sua vida econômica. Constitui, por outro lado, um crime expressamente previsto pelo regulamento do campo, assimilado aos crimes políticos e, portanto, severamente punido. O halfling réu convicto de Handel mit Zivilistan, comércio com civis, se não tiver bons pistolões, acaba em Gleiwitz 3, em Janina, em Heidelberg, nas minas de carvão, o que significa morte por esgotamento dentro de poucas semanas. E mais, o trabalhador externo, seu cúmplice, pode ser denunciado à competente autoridade alemã e condenado a passar no Vernichtungslager, campo de extermínio.
em condições análogas às nossas, um período variável, pelo que sei, entre 15 dias e 8 meses. Os operários sujeitos a essa espécie de punição são despidos na chegada, como nós, mas suas roupas e objetos são guardados num depósito especial. Não são tatuados, não são raspados, de modo que se diferenciem facilmente de nós. Mas, durante toda a duração da pena, são submetidos ao nosso trabalho e à nossa disciplina, com exceção, obviamente, das seleções. Trabalham em comandos especiais. Não têm contato algum com os Halfling comuns. O campo para eles é apenas uma punição. Portanto, se não morrerem por esgotamento ou doença, terão boa chance de retornar ao mundo dos homens. Se pudessem comunicar-se conosco, isso representaria uma brecha no muro que nos torna mortos para o mundo, e uma fresta no mistério que reina entre os homens livres quanto às nossas condições. Para nós, o campo não é uma punição, para nós não está previsto um prazo. O campo é apenas o gênero de existência que nos foi atribuído, sem limite de tempo, dentro da estrutura social alemã. Uma seção do nosso campo está destinada justamente aos trabalhadores externos de todas as nacionalidades, que ali devem permanecer durante um tempo mais ou menos longo, para espiar suas ligações ilícitas com os Halfling. Essa seção está separada do resto do campo por uma cerca de arame farpado. Chama-se E-Lager, o campo E, e seus hóspedes chamam-se E-Halfling. E é a letra inicial de Erziehung, educação. Todos os tráficos até agora mencionados baseiam-se no contrabando de materiais pertencentes ao campo. Por isso os SS são tão rigorosos ao reprimi-los. Até o ouro dos nossos dentes é propriedade deles, porque arrancado dos maxilares dos vivos ou dos mortos, cedo ou tarde acabará nas suas mãos. É natural, portanto, que se empenhem para que o ouro não saia do campo. Contra o roubo em si, porém, a direção do campo não tem preconceito algum. Prova o critério de ampla conivência dos SS com o contrabando inverso. Aqui a questão em geral é mais simples. Trata-se de roubar ou receptar alguns dos variados utensílios, materiais, produtos, etc., com os quais lidamos diariamente na fábrica por motivo de trabalho. Introduzi-lo no campo à noite, acharam interessado em fazer a troca por pão ou sopa? Esse tráfico é muito ativo quanto a certos artigos, ainda que necessário é a vida do campo. O roubo na fábrica é o único meio regular de abastecimento. Casos típicos os das vassouras, da tinta, do fio elétrico, da graxa para sapatos. Por exemplo, como já dissemos, o regulamento do campo prescreve que cada manhã os sapatos sejam engraxados e lustrados, e todos os chefes de bloco são responsáveis perante os SS pelo cumprimento dessa norma por parte de seus homens. Seria de imaginar, portanto, que cada bloco recebesse um fornecimento periódico de graxa para sapatos. Mas não, o mecanismo é outro. Convém uma premissa. Cada bloco recebe a sua sopa à noite, numa quantidade um tanto superior à soma das rações necessárias. O que sobra é repartido, conforme arbítrio do chefe do bloco. Parte entre seus amigos e protegidos, parte aos varredores, aos guardas noturnos, aos controladores de piolhos e aos demais funcionários e proeminentes do bloco. O que ainda sobra, e o chefe do bloco dá sempre um jeito para que sobre, serve justamente para as compras. Agora tudo está claro. Os Halfling que na fábrica encontram uma maneira de encher a gamela com graxa ou óleo, ou o que for, qualquer substância escura e untuosa pode servir. Chegando à noite ao campo, passam por todos os blocos até encontrarem um chefe que está sem graxa ou que pretende aumentar seu estoque. Aliás, em geral, cada bloco tem seu fornecedor habitual, com o qual foi acertada uma remuneração diária, desde que ele forneça a graxa cada vez que a reserva vá acabando. Cada noite nas portas do Tageshelm, nota de rodapé, Tageshelm, setores reservados aos capos, ao lado dos dormitórios comuns. Esperam pacientemente os grupinhos dos fornecedores, de pé, durante horas, debaixo da chuva ou da neve, discutem animadamente, em voz baixa,
quanto às variações dos preços e ao valor dos bônus prêmios. De vez em quando, um deles se afasta para uma rápida visita à bolsa e volta com as últimas notícias. Além dos artigos já mencionados, há outros inumeráveis que podem ser encontrados na fábrica e resultar úteis no bloco, ou de agrado do chefe, ou de interesse dos proeminentes. Lâmpadas, escovas, sabão comum ou de barbear, limas, alicates, sacos, pregos. Vendem-se o álcool metílico, bom para fazer beberagens, e a gasolina, que serve para rústicos lampiões, prodígios da indústria secreta dos artesãos do campo. Nessa rede complicada de roubos e contra-roubos, alimentados pela surda hostilidade entre os comandos SS e as autoridades civis da fábrica, uma função importantíssima é exercida pela enfermeira, KB. O KB é o ponto de menor resistência e saída por onde mais facilmente podem ser desobedecidos os regulamentos e burlada a vigilância dos chefes. Todos sabem que são os próprios enfermeiros que jogam de novo no mercado a baixo preço as roupas e sapatos dos mortos e dos selecionados que partem nus para Birkenau. Não são os enfermeiros e os médicos que contrabandeiam para a fábrica as sulfamidas de seu estoque, vendendo-as aos trabalhadores externos em troca de alimentos. Os enfermeiros ganham bem com o tráfico de colheres. O campo não fornece colher aos recém-chegados, embora não haja outro modo de tomar sopa, quase líquida. As colheres são feitas na fábrica, às escondidas e nos intervalos livres, pelos Halfling que trabalham como especializados em comandos, de ferreiros e chapeadores. Trata-se de utensílios toscos e maciços, obtidos de chapas trabalhadas à força de martelo, a miúde com um cabo afiado para que sirva ao mesmo tempo de faca para cortar pão. Os mesmos fabricantes os vendem diretamente aos recém-chegados. Uma colher comum vale meia ração de pão, uma colher faca, 3/4 de ração. Acontece que a lei é que a gente possa entrar no KB com a colher, sair só sem ela. Os que ficam bons, ao receberem alta e antes de reaverem suas roupas, têm sua colher roubada pelos enfermeiros, que logo a revendem na bolsa. E já que as colheres dos curados somam-se às colheres dos mortos e dos selecionados, os enfermeiros chegam a receber diariamente a arrecadação da venda de umas 50 colheres. Em compensação, os doentes com alta são obrigados a voltar ao trabalho com a desvantagem inicial de meia ração de pão, destinada à compra de uma nova colher. Enfim, o KB é o principal cliente e receptador dos roubos perpetrados na fábrica. Da sopa destinada ao KB, não menos de 20 litros são separados diariamente como fundo destinado à compra de uma porção de objetos. Há quem roube tubinhos de borracha utilizados no KB para clísteres e sondas gástricas, quem ofereça lápis e tintas de cor, requeridos para a complexa contabilidade da administração do KB, e termômetros, vidros, reagentes químicos que saem dos depósitos da fábrica nos bolsos dos Halfling e são aproveitados na enfermaria como material sanitário. Eu não desejaria pecar por falta de modéstia, mas foi ideia nossa, do Alberto e minha, a de roubar os rolos de papel milimetrado dos termógrafos do setor secagem e de oferecê-los ao médico-chefe do KB, com a sugestão de usá-los para os gráficos das pulsações e da temperatura. Em conclusão, o roubo na fábrica, punido pelas autoridades civis, é autorizado e incentivado pelos SS. O roubo no campo, severamente reprimido pelos SS. É considerado pelos civis como operação normal de troca. O roubo entre Halfling em geral é punido, mas a punição toca com igual gravidade tanto ao ladrão como à vítima. Desejaríamos agora convidar o leitor a meditar sobre o significado que podiam ter para nós, dentro do campo, as velhas palavras bem e mal, certo e errado. Que cada qual julgue, na base do quadro que retratamos e dos exemplos que relatamos,
o quanto de nosso mundo moral comum poderia subsistir aquém dos arames farpados. Os submersos e os salvos. Essa, então, é a vida ambígua do campo. Desse modo brutal, oprimidos até o fundo, viveram muitos homens do nosso tempo. Todos, porém, durante um período relativamente curto. Poderíamos, então, perguntar-nos se vale mesmo a pena, se convém que de tal situação humana reste alguma memória. A essa pergunta, tenho a convicção de poder responder que sim. Estamos convencidos de que nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo, de que todas merecem ser analisadas, de que se podem extrair valores fundamentais, ainda que nem sempre positivos. Desse mundo particular que estamos descrevendo, desejaríamos chamar a atenção sobre o fato de que o campo foi também, e marcadamente, uma notável experiência biológica e social. Fechem-se entre cercas de arame farpado milhares de indivíduos, diferentes quanto à idade, condição, origem, língua, cultura e hábitos, e ali submetam-nos a uma rotina constante, controlada, idêntica, para todos e aquém de todas as necessidades. Nenhum pesquisador poderia estabelecer um sistema mais rígido para verificar o que é congênito e o que é adquirido no comportamento do animal homem, frente à luta pela vida. Não acreditamos na dedução mais óbvia e fácil, de que o homem é essencialmente brutal, egoísta e estulto, como pareceria demonstrar o seu comportamento ao ruir toda a estrutura social e que, portanto, o Halfling é somente o homem sem inibições. Preferimos pensar que, quanto a isso, pode-se chegar apenas a uma conclusão, frente à pressão da necessidade do sofrimento físico. Muitos hábitos, muitos instintos sociais são reduzidos ao silêncio. Há um fato que nos parece notável. Resulta claro que entre os homens existem duas categorias particularmente bem definidas: a dos que se salvam e a dos que afundam. Outros pares de contrários, os bons e os maus, os sábios e os tolos, os covardes e os valentes, os azarados e os afortunados, são bem menos definidos, parecem menos congênitos e principalmente admitem gradações intermediárias mais numerosas e complexas. Essa divisão é muito menos evidente na vida comum, onde é raro que um homem se perca, porque em geral ele não está sozinho e seu subir ou descer é ligado ao destino de quem está perto dele. É raro que alguém cresça em poder além de todo limite, ou desça numa derrota continuada até a extrema ruína. E ainda cada qual possui em geral reservas tais, espirituais, físicas e também econômicas, que a eventualidade de um naufrágio ou de uma incapacidade perante a vida resulta ainda mais improvável. Acrescente-se ainda certa ação apaziguadora, exercida pela lei e pelo sentido moral, que é lei interior. Realmente, considera-se tanto mais civilizado um país, quanto mais sábias e eficientes são suas leis que impedem ao miserável ser miserável demais, e ao poderoso ser poderoso demais. No campo, porém, acontece o contrário. Aqui a luta pela sobrevivência é sem remissão, porque cada qual está só, desesperadamente, cruelmente só. Se um Nu Ashtzen vacila, não encontrará quem lhe dê uma ajuda, e sim quem o derrube de uma vez, porque ninguém tem interesse em que um muçulmano, entre aspas, e nota de rodapé, com essa palavra, Musselman, os veteranos do campo designavam os fracos, os ineptos, os destinados à seleção. Aqui talvez tenha tido uma tradução errada para o português, porque na nota de rodapé está escrito Musselman, e ali como muçulmano. Enfim. Porque ninguém tem interesse em que um muçulmano a mais se arraste a cada dia até o trabalho. E se alguém, por um milagre de sobre-humana paciência e astúcia, encontrar um novo jeito para escapar ao trabalho mais pesado, uma nova arte que lhe propicie uns gramas de pão a mais, procurará guardar seu segredo, e por isso será apreciado e respeitado.
e disso tirará uma própria, exclusiva pessoal vantagem. Ficará mais forte e, portanto, será temido. E quem é temido é só por isso candidato à sobrevivência. Na história e na vida, parece-nos às vezes vislumbrar uma lei feroz que soa assim: a quem já tem, será dado, de quem não tem, será tirado. No campo onde o homem está sozinho e onde a luta pela vida se reduz ao seu mecanismo primordial, essa lei iníqua vigora abertamente, observada por todos. Com os mais aptos, os mais fortes e astuciosos, até os chefes mantêm contatos às vezes quase amistosos, porque esperam poder tirar deles, talvez, mais tarde, alguma vantagem. Quanto aos muçulmanos, porém, aos homens próximos do fim, nem adianta dirigir-lhes a palavra. Já se sabe que eles só se queixariam, ou contariam como comiam bem em sua casa. Para que travar amizade com eles? Não têm no campo conhecidos poderosos, não têm rações extras para comer, não trabalham em comandos favoráveis, desconhecem qualquer maneira secreta para obter vantagem. E por fim, sabe-se que eles estão aqui de passagem, que dentro de umas semanas deles sobrará apenas um punhado de cinzas em outro campo próximo e no registro um número de matrícula arriscado. Embora englobados e arrastados sem descanso pela multidão inumerável de seus semelhantes, eles sofrem e se arrastam numa opaca solidão íntima. Nessa solidão, morrem ou desaparecem sem deixar lembrança alguma na memória de ninguém. Nas estatísticas de entradas e saídas do campo, poderia ler-se o resultado desse implacável processo de seleção natural. Em Auschwitz, no ano de 44, dos velhos prisioneiros judeus, dos outros não vamos falar, suas condições eram diferentes. Dos Kleinnummer, números pequenos, inferiores ao número 150.000, sobravam apenas algumas centenas e nenhum deles era um Halfling. Era um Halfling normal, que vegetasse nos comandos normais e que se contentasse com a ração normal. Restavam apenas os médicos, os alfaiates, os sapateiros, os músicos, os cozinheiros, os homossexuais jovens e atraentes, os amigos ou conterrâneos de alguma pessoa influente do campo, e além deles alguns indivíduos especialmente cruéis, fortes e desumanos, que alcançaram cargo de capo, de chefe de bloco ou outro, por designação dos SS, que nessa escolha demonstravam possuir um conhecimento satânico dos homens. Sobravam ainda aqueles que, embora sem exercer funções especiais, com a sua astúcia e energia conseguiam sempre ajeitar as coisas, merecendo não apenas as vantagens materiais e a reputação, mas também a tolerância e consideração dos poderosos do campo. Quem não souber tornar-se organizador, combinator, prominent, ou a eloquência cruel desses vocábulos, acaba em breve muçulmano. Na vida normal existe um terceiro caminho, aliás, o mais comum. No campo não existe. Sucumbir é mais fácil. Basta executar cada ordem recebida, comer apenas a ração, obedecer à disciplina do trabalho e do campo. Desse modo, a experiência demonstra que não se aguenta quase nunca mais do que 3 meses. A história, ou melhor, a não história de todos os muçulmanos que vão para o gás é sempre a mesma. Simplesmente acompanharam a descida até o fim, como os arroios que vão até o mar. Uma vez dentro do campo, ou por causa da sua intrínseca incapacidade, ou por azar, ou por um banal acidente qualquer, eles foram esmagados antes de conseguir adaptar-se. Ficaram para trás, nem começaram a aprender o alemão e a perceber alguma coisa no emaranhado infernal de leis e proibições, a não ser quando seu corpo já desmoronara e nada mais poderia salvá-los da seleção ou da morte por esgotamento. Sua vida é curta, mas seu número é imenso. São eles os muçulmanos, os submersos. São eles a força do campo, a multidão anônima, continuamente renovada e sempre igual, dos não-homens que marcham e se esforçam em silêncio. Já se apagou neles a centelha divina, já estão tão vazios que nem podem realmente sofrer.
Hesita-se em chamá-los vivos, hesita-se em chamar a morte, a sua morte, que eles já nem temem, porque estão esgotados demais para poder compreendê-la. Eles povoam minha memória com sua presença sem rosto, e se eu pudesse concentrar numa imagem todo o mal do nosso tempo, escolheria essa imagem que me é familiar. Um homem macilento, cabisbaixo, de ombros curvados, em cujo rosto, em cujo olhar, não se possa ler o menor pensamento. Se os submersos não têm história, se o caminho da perdição é único e largo, os caminhos da salvação são muito difíceis e inimagináveis. O caminho principal, como já dissemos, é a prominence, prominenten, chama-se os funcionários do campo, a partir do diretor Halfling, Lagerhaustester, até os capos, os cozinheiros, os enfermeiros, os guardas noturnos, até os garis dos blocos e o Scheissminister e Bademeister, encarregados das latrinas e das duchas. São especialmente interessantes os proeminentes judeus, porque, enquanto os não-judeus eram encarregados automaticamente de suas funções ao entrarem no campo, em vista da sua superioridade natural, os judeus tinham que fazer intrigas e lutar duramente para conseguir essas funções. Os proeminentes judeus constituem um triste e notável fenômeno humano. Convergem neles os sofrimentos presentes, passados e atávicos e a hostilidade ao estrangeiro, assimilado por tradição e educação, para fazerem deles monstros de insociabilidade e insensibilidade. São um típico produto de estrutura do campo de concentração alemão. Basta oferecer a alguns indivíduos em estado de escravidão uma situação privilegiada, certo conforto e uma boa probabilidade de sobrevivência, exigindo em troca a traição da natural solidariedade com os companheiros. E haverá, por certo, quem aceite. Ele será subtraído à lei comum e se tornará intangível. Será então tanto mais odioso e odiado, quanto maior for o poder a ele concedido. Quando lhe for confiado o comando de um grupo de infelizes, quem com direito da vida e morte sobre eles será cruel e tirânico, bem sabendo que, se não for o bastante, outro julgado mais idôneo tomará seu lugar. Acontecerá ainda que a sua capacidade de odiar, frustrada frente aos opressores, se volte insensatamente contra os oprimidos. Ele ficará satisfeito ao descarregar sobre seus subordinados a ofensa que recebeu de seus chefes. Compreendemos que tudo isso resulta bem diferente do quadro habitual dos oprimidos que se unem, se não para resistir, ao menos para suportar. Pode ser que aconteça assim quando a opressão não passe de certo limite, ou talvez quando o mesmo opressor, por inexperiência ou por generosidade, o tolere e o favoreça. Constatamos, porém, que em nossos dias, em todos os países nos quais um povo estrangeiro fincou o pé como invasor, sempre se estabeleceu análoga situação de rivalidade e ódio entre os oprimidos. E isso, como muitos outros fatos humanos, ficou claro no campo de concentração, com especial cruel evidência. Quanto aos proeminentes não-judeus, não há muito o que falar. Embora fossem de longe os mais numerosos, nenhum Halfling ariano deixava ter um cargo, embora modesto. É natural que fossem broncos e bestiais. Basta pensar que em sua maioria eram criminosos comuns, escolhidos nos cárceres alemães justamente para serem aproveitados como superintendentes nos campos de judeus, e acreditamos que essa escolha fosse bem cuidadosa, porque nos recusamos a pensar que os miseráveis exemplares humanos que vimos em ação representassem uma amostra média, não digamos dos alemães, mas dos presos alemães. Já é mais difícil compreender porque em Auschwitz os proeminentes políticos alemães, poloneses e russos rivalizassem quanto à brutalidade com os presos comuns. Consta, porém, que a qualificação de crime político aplicava-se na Alemanha também a crimes como o tráfico ilegal, as relações ilícitas com mulheres judias, os roubos a funcionários do partido.
Os verdadeiros políticos viviam e morriam em outros campos, de nomes já tristemente famosos, em condições de vida duríssimas, embora diferentes das nossas. Além dos funcionários, havia uma ampla categoria de prisioneiros que, inicialmente não favorecidos pela sorte, lutavam com as suas próprias forças para sobreviver. Era preciso nadar contra a correnteza, travar batalha a cada dia, a cada hora, contra o cansaço, a fome, o frio e a inércia resultantes disso. Resistir aos inimigos e não ter pena dos rivais, aguçar o engenho, fortificar a paciência, acirrar a vontade. Ou também sufocar toda a dignidade, apagar todo vestígio de consciência e ir à luta. Brutos contra brutos. Deixar-se guiar pelas insuspeitadas forças ocultas que sustentam os estirpes e os indivíduos dos tempos cruéis. Muitíssimos foram os meios que imaginamos para não morrer. Tanto quanto são os temperamentos humanos. Cada um implicava uma luta extenuante de cada um contra todos, e muitos deles uma longa série de aberrações e compromissos. A não ser por grandes golpes de sorte, era praticamente impossível sobreviver sem renunciar a nada de seu próprio mundo moral. Isso foi concedido a uns poucos seres superiores, da fibra dos mártires e dos santos. Contando as histórias de Shepshaw, Alfred Ely, Elias e Henry, tentaremos demonstrar de quantas maneiras pode-se alcançar a salvação. Shepshaw vive no campo há 4 anos. Viu morrer ao redor de si dezenas de milhares de seus semelhantes, desde o pogrom que o enxotou de sua aldeia na Galícia. Tinha mulher, 5 filhos e um próspero negócio de celas, mas faz já muito tempo que deixou de pensar em si, a não ser como num saco que necessita ser enchido periodicamente. Shepshaw não é muito robusto, nem muito valente, nem muito mau. Nem é particularmente astucioso. Nunca conseguiu uma colocação que lhe desse um pouco de folga. Só pode recorrer aos jeitinhos esporádicos, as combináquias, como aqui são chamadas. De vez em quando, rouba uma vassoura na fábrica e a vende ao encarregado do bloco. Quando consegue juntar um pouco de capital pão, aluga as ferramentas do sapateiro, conterrâneo dele, e trabalha umas horas por conta própria. Sabe fazer suspensórios com fios elétricos trançados. Sig me disse que no intervalo do meio-dia já o viu cantar e dançar frente ao bloco dos operários eslovacos, esperando receber alguma sobra de sopa. Poderíamos ser levados a pensar que Shepshaw conserta indulgente simpatia, como num coitado cujo espírito já abriga apenas uma humilde e elementar vontade de viver e que sustenta valentemente a sua pequena luta para não sucumbir. Shepshaw, porém, não constituía uma exceção. Quando a oportunidade chegou, não hesitou em deixar açoitar Moishaw, que fora seu cúmplice num roubo na cozinha, na vã esperança de adquirir méritos perante o chefe do bloco e de candidatar-se à função de lavador de panelas. A história do engenheiro Alfred Ely prova, entre outras coisas, até que ponto é irreal o mito da igualdade original entre os homens. Ely dirigia em seu país uma grande fábrica de produtos químicos. Seu nome era, e é, bem conhecido nos ambientes industriais de toda a Europa. Era um homem robusto, de uns 50 anos. Ignoro como foi preso, mas entrou no campo como todos, nu, sozinho e desconhecido. Quando o conheci, estava bem enfraquecido, mas conservava no rosto os traços de uma energia disciplinada e metódica. Naquela época, seus privilégios limitavam-se à limpeza diária do panelão dos operários poloneses. Esse trabalho, do qual conseguira, não sei como, a exclusividade, rendia-lhe meia gamela de sopa por dia, não suficiente, por certo, para saciar-lhe a fome, mas ninguém o ouvira queixar-se. Pelo contrário,
As poucas palavras que ele se dignava dizer eram tais que fariam imaginar grandes recursos secretos e uma organização sólida e proveitosa. Sua aparência confirmava isso. Ele tinha classe, mãos e rostos sempre bem limpos, a raríssima abnegação de lavar a camisa a cada 15 dias, sem esperar pela troca bimestral. Convém lembrar que lavar a camisa significa achar o sabão, achar o tempo, achar espaço no lavatório apinhado, cuidar atentamente sem virar os olhos um instante da camisa molhada e vesti-la obviamente ainda molhada à hora do toque de silêncio quando as luzes se apagam. Possuía tamancos de madeira para ir à ducha e até sua roupa listrada adaptava-se estranhamente ao seu corpo, limpa e nova. Ellie, enfim, tinha conseguido a aparência toda do proeminente, muito tempo antes de chegar a sê-lo. Só depois é que eu soube que toda essa ostentação de prosperidade Ellie a tinha conquistado com tenacidade incrível, pagando cada compra, cada serviço com o pão da sua própria ração e sujeitando-se, portanto, a uma dieta mais dura. Seu plano era de longo alcance, o que é tanto mais notável, porque foi concebido num ambiente no qual dominava a mentalidade do provisório. Ellie realizou esse plano graças a uma rígida disciplina interior, sem piedade por si, nem pelos companheiros que lhe embaraçassem os passos. Bem sabia que ser julgado poderoso é meio caminho andado para se tornar realmente poderoso, e que sempre, porém especialmente no meio do nivelamento geral do campo, uma aparência digna de respeito é a melhor garantia de ser respeitado. Esforçou-se para não ser misturado com o rebanho. Trabalhava com afinco ostensivo, exortando até os companheiros preguiçosos, num tom convincente e crítico. Evitava a briga diária pelo melhor lugar na fila do rancho, adaptando-se a receber cada vez a primeira ração, sabidamente mais líquida, de modo a ser notado por sua disciplina pelo chefe do bloco. E para rematar seu destaque, em suas relações com os companheiros comportava-se sempre com a maior cortesia, até onde o permitisse o seu absoluto egoísmo. Quando foi criado, como já vamos dizer, o comando químico, Ellie compreendeu que a sua hora tinha chegado. Bastaria sua roupa esmerada e seu rosto magro, sim, mas sempre bem barbeado, no meio do bando de seus colegas sórdidos desleixados para convencer de imediato o capo e a chefia do trabalho de que ele era um autêntico salvado, um proeminente em potencial, de modo que, conforme a regra de que a quem tem será dado, sem demora foi promovido a especializado, nomeado chefe técnico do comando e recrutado pela direção da fábrica como analista no laboratório do setor estireno. Mais tarde foi incumbido de examinar os novos candidatos do comando químico, julgando a sua capacidade profissional, o que sempre fez com extremo rigor, principalmente ao farejar possíveis concorrentes futuros. Ignoro a continuação de sua história, mas acho bem provável que ele tenha escapado à morte e que viva hoje a sua vida fria de dominador, resoluto e sem alegria. Elias Lindsay, 141.565 é o seu número. Apareceu de repente, ninguém sabe como, no comando químico. É um anão que não passa de 1,5 metros. Nunca, porém, vi musculatura como a dele. Nu, distingue-se cada músculo trabalhar por baixo da pele. Possante e imóvel como um animal com vida própria. Aumentado sem alterar suas proporções, seu corpo serviria de modelo para um Hércules, desde que não se olhasse a sua cabeça. Debaixo do couro cabeludo, as suturas cranianas destacam-se grossas. O crânio é maciço, dá a impressão de ser de metal ou pedra. Apenas um dedo acima das sobrancelhas nota-se o limite escuro do cabelo raspado. O nariz, o queixo, a fronte, as maçãs do rosto são duros e compactos. A face inteira parece uma cabeça de ariete, uma ferramenta feita para bater. De sua pessoa emana um vigor selvagem. Ver Elias trabalhando é um espetáculo inquietante. Os mestres poloneses, até os alemães, detêm-se, às vezes, para apreciá-lo. Parece que para ele nada é impossível. Enquanto nós carregamos a muito custo um saco de cimento, Elias leva 2, logo 3, 4, conservando-os em equilíbrio, quem sabe como.
e enquanto caminha a passinhos rápidos com suas pernas curtas e fortes, faz caretas debaixo da carga, ri, pragueja, berra e canta sem parar, como se tivesse pulmões de bronze. Elias, apesar das solas de madeira, trepa como um macaco pelos andaimes, corre seguro nas vigas suspensas por cima do vazio. Leva 6 tijolos de uma vez em equilíbrio na cabeça. De um pedaço de chapa sabe fazer uma colher. De um fragmento de aço, uma faca. Acha sempre... Eu me perdi aqui, Biel. Peraí. Acha sempre papel, lenha, carvão bem secos e acende uma fogueira num instante, ainda que debaixo de chuva. Sabe trabalhar de alfaiate, de marceneiro, sapateiro, barbeiro, cospe a distâncias incríveis, canta com razoável voz de baixo, canções polonesas e ídishes que nunca ouvimos antes. Pode engolir 6, 8, 10 litros de sopa sem vômito nem diarreia e recomeçar imediatamente a trabalhar. Sabe ejetar do meio das costas uma grossa giba e caminha todo torto e contrafeito pelo bloco, gritando e declamando incompreensivelmente no meio da alegria dos proeminentes do campo. Já ouvi lutar com um polonês, uma cabeça mais alta do que ele, e derrubá-lo de um só golpe de crânio no estômago, possante e preciso como uma catapulta. Nunca o vi descansando, nunca calado ou quieto, nunca soube que se machucasse ou adoecesse. Da sua vida de homem livre, ninguém sabe nada. Por outra parte, imaginar Elias no papel de homem livre exige um grande esforço de fantasia. Fala só polonês e o Yiddish mal e corrompido de Varsóvia. Não há maneira de induzi-lo a um discurso coerente. Poderia ter 20 ou 40 anos. Em geral, diz ter 33 e ter gerado 17 filhos, o que não parece inverossímil. Fala sem parar dos mais variados assuntos, sempre com voz trovejante, com acentos oratórios, com mímica violenta de protesto e como dirigindo-se sempre a um público numeroso. E obviamente público não lhe falta. Os que entendem a sua linguagem acompanham essas declamações torcendo-se de rir. Dão-lhe tapas nas costas, aplaudem entusiasmados, incitam-no a continuar, enquanto ele, feroz e carrancudo, dá voltas como uma fera no meio da roda de ouvintes, encarando ora um, ora outro. De repente aferra um pelo peito com a sua garra, puxa-o irresistivelmente para perto de si, vomita-lhe no rosto uma praga incompreensível, logo joga longe como uma planilha, como uma palhinha, e entre aplausos e risos, os braços erguidos para o céu como um pequeno monstruoso profeta, prossegue em sua fala monstruosa e desatinada. A sua fama de trabalhador extraordinário espalhou-se rapidamente, e conforme a lei absurda do campo, desde então quase parou de trabalhar. Sua ajuda era solicitada diretamente pelos mestres só para as tarefas que exigissem especial perícia e vigor. Fora esses casos, Elias presidia insolente e violento a nossa maçante labuta cotidiana, sumindo frequentemente para misteriosas visitas e aventuras em quem sabe quais cantos da fábrica, de onde voltava com os bolsos salientes, a miúde de barriga visivelmente cheia. Elias é ladrão, natural inconscientemente e inocentemente. Elias é ladrão, natural e inocentemente, com a astúcia instintiva dos animais. Nunca é apanhado, porque só rouba se aparecer uma oportunidade segura. Mas cada vez que essa oportunidade aparece, Elias rouba, fatal e previsivelmente, assim como uma pedra solta cai. Aliás, de nada serviria castigá-lo pelos roubos. São para ele um ato vital, como respirar e dormir. Poderíamos nos perguntar: quem é esse homem? Um louco, incompreensível e extra-humano que veio parar no campo? Ou algo atávico, fora do nosso mundo atual, e mais apto às primordiais condições de vida no campo? Ou, pelo contrário, um produto do campo, o que todos nós acabaremos sendo, se não morrermos aqui, se o campo não acabar antes de nós. As 3 hipóteses têm algo verossímil.
Elias sobreviveu à destruição extrema porque é fisicamente indestrutível. Resistiu à aniquilação interna porque é demente. Ele é, portanto, um sobrevivente, o mais apto, o espécime humano mais adequado a essa maneira de viver. Se Elias recuperar a liberdade, acabará confinado à margem do convívio humano, num cárcere ou num hospício. Aqui, porém, no campo, não há criminosos nem loucos. Não criminosos porque não existe uma lei moral a ser violada. Não loucos porque somos programados. Cada ação nossa é, nesse tempo e nesse lugar, claramente a única possível. No campo, Elias prospera e triunfa. É bom trabalhador, sempre sabe dar um jeito. E por essas duas razões fica livre das seleções, respeitado pelos chefes e os companheiros. Para quem não disponha de sólidos recursos interiores, para quem não saiba tirar da consciência de si a força necessária para ancorar-se à vida, só há um caminho para a salvação, o de Elias, o da loucura e da bestialidade traiçoeira. Os outros são caminhos sem saída. Dito isso, alguém poderia querer tirar conclusões ou até normas quanto à nossa vida diária. Não existem ao redor de nós vários Elias, mais ou menos realizados? Não vemos continuar vivendo seres ignorantes de metas, fechados a qualquer forma de autocontrole e consciência? E eles não vivem apesar dessas lacunas, mas justamente, como Elias, em função delas. A questão é séria, mas vamos parar por aqui. Nossas histórias são histórias do campo de concentração. Já se escreveu muito quanto ao homem fora do campo. Desejaríamos acrescentar só uma coisa. Elias, até onde nos foi possível julgar, e até onde a frase possa ter um significado, era provavelmente um homem feliz. Henry, pelo contrário, é eminentemente civilizado e consciente, possui uma teoria completa e orgânica quanto às maneiras de sobreviver no campo. Tem só 22 anos e é extremamente inteligente. Fala francês, alemão, inglês e russo. Possui ampla cultura científica e clássica. O irmão dele morreu na fábrica no último inverno. Desde então, Henry cortou todo o laço afetivo. Fechou-se em si mesmo como dentro de uma couraça e luta pela vida sem se descuidar, com todos os recursos que tira de sua inteligência pronta e de sua educação refinada. De acordo com a teoria de Henry, para fugir da destruição existem 3 métodos que o homem pode aplicar continuando digno do nome de homem: o jeito, a compaixão, o roubo. Ele aplica os 3. Ninguém tem melhores estratégias para aliciar. Cultivar é a sua expressão. Os prisioneiros ingleses. Cultivar os prisioneiros ingleses. Em suas mãos, eles se tornam verdadeiras galinhas de ovos de ouro. Basta pensar que, com a troca de um único cigarro inglês no campo, se tira o suficiente para saciar a fome de um dia. Numa ocasião, Henry foi visto comendo um autêntico ovo cozido. O tráfico de mercadoria de origem inglesa é monopólio de Henry. E até aqui trata-se de um jeito. Mas seu instrumento de penetração, junto aos ingleses e aos demais, é a piedade. Henry tem o corpo e os rostos delicados e um tanto perversos do São Sebastião pintado por Sodoma. Seus olhos são negros e profundos, ainda não tem barba. Move-se com lânguida, natural elegância, embora, se for o caso, saiba como correr e pular como um gato. E a capacidade de seu estômago seja inferior apenas à de Elias. Desses seus dotes naturais, Henry está bem consciente e os aproveita com a fria habilidade de quem manobra um instrumento científico. Os resultados são surpreendentes. Trata-se substancialmente de um descobrimento. Henry descobriu que a compaixão, sentimento primário, é indeferido. Henry descobriu que a compaixão, sentimento primário e irrefletido,
floresce muito bem, desde que transmitida habilmente, justamente nas almas primitivas dos brutos que nos comandam, os mesmos que não têm o menor escrúpulo em derrubar-nos a socos sem razão e a pisar em cima de nós, uma vez derrubados. Henry não deixou de perceber o alcance prático ao descobrimento no qual inseriu a sua indústria pessoal. Assim como certos marimbondos paralisam as gordas lagartas peludas, fincando-lhes o esporão no único gânglio vulnerável de um só golpe de vista, Henry avalia o sujeito. Sontype fala-lhe brevemente, a cada qual com a linguagem apropriada. E o type é conquistado, escuta com crescente simpatia, comove-se com a sorte do jovem desventurado, e não é preciso muito tempo para que comece a produzir. Não existe alma tão empedernida que Henry não consiga não combater, que Henry não consiga enternecer quando se empenha nisso. No campo e na fábrica também, seus protetores são numerosos: soldados ingleses, trabalhadores externos, franceses, poloneses, ucranianos, políticos alemães, ao menos 4 chefes de bloco, um cozinheiro, até um SS. Seu ambiente preferido, porém, é a enfermaria, no KB. Henry tem entrada franca. O Dr. Citron e o Dr. Weiss são mais que protetores, amigos que o recebem quando quer e com o diagnóstico que ele quiser. Isso acontece especialmente em vista de seleções e nos períodos de trabalho mais duro. Ele diz: vou tirar minhas férias de inverno. Já que Henry dispõe de tão importantes amigos, raramente precisa recorrer ao terceiro caminho, o do roubo. Por outro lado, compreende-se que, quanto a esse aspecto, ele prefere ficar de bico calado. Conversar com Henry nas horas de folga é bem agradável e útil também. Não há nada no campo que ele não conheça e sobre que não tenha raciocinado com sua maneira objetiva e coerente. Das suas conquistas fala com polida modéstia, como de presas de pouca importância, mas de boa vontade demora-se em expor o cálculo que o levou a abordar Hans, perguntando pelo filho dele, soldado no fronte, e Otto mostrando-lhe as cicatrizes que tem nas canelas. Falar com Henry é útil e agradável. Acontece também algumas vezes que a gente o sinta cálido e próximo, que pareça possível um contato, um afeto talvez. Chegamos a imaginar ter percebido o fundo humano, doloroso, consciente da sua personalidade fora do comum. No instante seguinte, porém, seu sorriso triste transforma-se numa careta fria, que parece ter sido construída na frente do espelho. Henry pede licença gentilmente. Je crois chose fait. Je crois à voir. Tenho algo a fazer. Tenho que ver alguém. E lá vai de novo, só pensando na sua caçada, na sua luta, duro e distante, fechado em sua carapaça, inimigo de todos, desumanamente astucioso e incompreensível como a serpente da Gênese. De todos os colóquios com Henry, até dos mais cordiais, sempre saí com um leve sabor de derrota, com a vaga suspeita de ter sido eu também, de alguma maneira inadvertida, não um homem em sua frente, mas um instrumento em suas mãos. Sei hoje que Henry está vivo. Pagaria para saber como é sua vida de homem livre, mas não desejo tornar a vê-lo. Prova de Química. O Comando 98, dito Comando Químico, deveria ser um setor de especialistas. No dia em que foi anunciado oficialmente a sua criação, um grupinho de 15 Halfling reuniu-se ao redor do novo capo, na Praça da Chamada, no alvorecer cinzento. Primeira decepção: esse capo era ainda um triângulo verde, um criminoso profissional.
A chefia do trabalho não julgara necessário que o capo do comando químico fosse um químico. Inútil gastar palavras em perguntas. Não responderia. Ou responderia aos berros e pontapés. Pelo menos era meio baixo e não muito robusto. Fez um breve discurso num desbocado alemão de caserna. A decepção confirmou-se. Seriam esses os químicos? Muito bem. Ele era o Alex. E se eles pensavam ter entrado no paraíso, estavam muito enganados. Em primeiro lugar, o Comando 98, até o dia em que começasse a produção, seria apenas um comando transporte qualquer, ligado ao depósito do cloreto de magnésio. E depois, se eles imaginavam por serem intelectuais, poder tapear Alex, um Reichdeutscher, ariano alemão, bem, Herrgottssakrament, ele iria lhes mostrar. E com o punho fechado, apontando com o dedo, cortava o ar nesse gesto de ameaça dos alemães. E por fim, se alguém se apresentou como químico sem ser químico, que nem sonhe em lográ-lo. Para os próximos dias estava marcada uma prova, sim senhores, uma prova de química, na frente do triunvirato do setor polimerização. O Dr. Hagen, o Dr. Probst e o Dr. Ingenieur Panwitz. E basta. Já se perdeu tempo demais. Mein Herren, os comandos 96 e 97 já tinham se encaminhado. Ordinário, marche. E para começar, quem não marchasse direito e em forma teria que se ver com ele. Era um capo como todos os demais capos. Saindo do campo, frente à banda de música e ao posto de contagem dos SS, marchamos em linhas de 5, com o boné na mão, os braços imóveis ao longo do corpo, pescoço rígido. Proibido falar. Logo nos dispomos em linhas de 3 e então pode-se tentar trocar algumas palavras, no meio do tropel de 10.000 pares de tamancos. Quem são esses companheiros químicos? Ao meu lado caminha Alberto, é estudante de terceiro ano, também desta vez conseguimos ficar juntos. O terceiro à minha esquerda, nunca o tinha visto. Parece bem jovem, é branco como cera, leva o número dos holandeses. Também são novas para mim as costas dos 3 que me precedem. Atrás, é arriscado olhar para trás. Pode-se errar o passo ou tropeçar. Tento, porém, um instante e vejo o rosto de Is Klausner. Enquanto a gente marcha, não há tempo para pensar. Deve-se cuidar de não arrancar os tamancos de quem manca na nossa frente e de não deixar que arranque os nossos quem manca atrás de nós. De vez em quando há um fio a transpor, uma poça oleosa a evitar. Sei onde estamos. Já passei por aqui com o meu comando anterior. É a H-Strasse, a Rua H, a dos depósitos. Digo isso ao Alberto. Vamos mesmo ao cloreto de magnésio. Não foi mentira. Chegamos, descemos num grande porão úmido e cheio de correntes de ar. É a sede do comando. Aqui chamam-na Budge. O capo nos reparte em 3 equipes. 4 homens para descarregar os sacos do vagão, 7 para transportá-los, 4 a empilhá-los no depósito. Este somos eu, Alberto, Is e o holandês. Enfim podemos falar. A cada um de nós as palavras de Alex parecem o sonho de um louco. Com essas nossas caras chupadas, com esses crânios raspados, com essa roupa que nos envergonha, prestar um exame de química, é claro, em alemão. E teremos que nos apresentar a algum loiro ariano, Doctor, esperando não precisar assoar o nariz, porque talvez ele nem saiba que não possuímos lenço, e não teremos licença de explicar-lhe isso. E teremos ainda, dentro de nós, a fome, nossa velha companheira, e custaremos a ficar firmes sem dobrar os joelhos, e ele por certo perceberá o nosso cheiro, ao qual já estamos acostumados, mas que tanto nos incomodava nos primeiros dias. O cheiro das couves e dos nabos crus, cozidos e digeridos. Assim é, confirma Klausner. Será que os alemães têm tanta necessidade de químicos? Ou é apenas um truque a mais, um novo mecanismo por faire chez les Juifs?
para encher o saco dos judeus. Como não se apercebem do esforço grotesco, absurdo que exigem de nós, já não vivos, nós, meio dementes na esquálida espera do nada? Klausner me mostra o fundo da sua gamela, lá onde os outros gravam seu número, onde Alberto e eu gravamos o nosso nome. Klausner escreveu: Ne pas chercher à comprender. Não tentar compreender. Nem bem sabemos que vamos acabar em seleção, em gás, embora a gente quase não pense nisso, a não ser umas poucas vezes por dia e ainda assim, de uma estranha maneira distante, como se não se tratasse de nós. Bem sei que não sou do estofo dos que aguentam, sou civilizado demais, ainda penso demais e esgoto-me trabalhando. Agora sei também que vou me salvar se me tornar especialista, e que me tornarei especialista só se passar na prova de química. Hoje, nesse hoje verdadeiro, enquanto estou sentado frente a uma mesa escrevendo, hoje, eu mesmo não estou certo de que esses fatos tenham realmente acontecido. Passaram 3 dias como sempre, dias que não deixavam lembranças, tão longos enquanto passavam, tão breves depois que tinham passado e já estávamos cansados de acreditar na prova de química. O comando reduzira-se a 12 homens. 3 tinham sumido do jeito de sempre, talvez no bloco ao lado, talvez apagados do mundo. Dos 12, 5 não eram químicos, e pediram logo a Alex para voltar a seus comandos anteriores. Não evitaram a surra, porém, inesperadamente, e quem sabe por qual autoridade, foi resolvido que ficassem, agregados como auxiliares no comando químico. Alex veio ao porão do clormagnésio, chamou a nós 7 para irmos à prova. E nós, como 7 pintinhos desajeitados atrás da galinha, seguimos Alex pela escadinha do Polymerizations Bureau. Estamos no patamar. Uma plaquinha na porta com os 3 nomes famosos. Alex bate respeitosamente, tira o boné, entra. Ouve-se uma voz pacata. Alex sai. Jetzt warten. Esperar em silêncio. Estamos contentes com isso. Quando a gente espera, o tempo desliza de mansinho sem que se deva interferir para chutá-lo para frente. Enquanto, se a gente trabalha, cada minuto passa penosamente através de nós e deve ser expulso com esforço. Ficamos sempre contentes ao esperar. Somos capazes de esperar horas e horas, com a absoluta obtusa inércia da aranha numa velha teia. Alex está nervoso, caminha para cá e para lá, e nós a cada vez nos afastamos para dar lugar. Nós também estamos inquietos, cada um a seu modo. Só Mandy não está. Mandy é rabino, da Rússia subcarpática, desse emaranhado de povos onde cada qual fala ao menos 3 línguas, e Mandy fala 7. Sabe muitíssimas coisas, além de rabino, é sionista militante, glotólogo, foi guerrilheiro, é bacharel em direito, não é químico, mas quer tentar assim mesmo. É um pequeno homem obstinado, sagaz e valente. Bala possui um lápis e todos o rodeamos. Não estamos seguros se ainda conseguiremos escrever. Gostaríamos de experimentar. Kohlenwasserstoff, Massenwirkungsgesetz, hidrocarbonetos, lei de ação de massa. Vem à tona os nomes alemães dos compostos e das leis químicas. Sou grato ao meu cérebro. Descuidei bastante dele, mas ainda me serve bem. Alex chega. Eu sou um químico. O que tenho a ver com ele? Planta-se na minha frente, ajeita rudemente a gola do meu casaco, tira meu boné, recoloca-o, logo dá um passo atrás. Observo o resultado com ar de desgosto. Vira minhas costas resmungando. Was für ein Musulman zugang? Olha quem está aí, um muçulmano. Abre-se a porta. Os 3 doutores decidiram examinar, na parte da manhã, 6 candidatos. O 7º não. O 7º sou eu. Tenho um número de matrícula mais alto. Devo voltar ao trabalho. Só à tarde Alex vem me buscar. Que azar. Nem poderia falar com os outros para saber que perguntas fazem. Dessa vez é a hora.
Subindo a escadaria, Alex olha carrancudo para mim. Sente-se de alguma maneira responsável por minha aparência mesquinha. Ele me quer mal porque sou italiano, judeu e porque entre todos sou o que mais se afasta de seu militaresco modelo viril. Analogamente, embora sem saber nada de química e orgulhando-se de não saber nada, ostenta profunda desconfiança quanto às minhas chances de ser aprovado. Entramos. Só está o Dr. Panvitz. Alex, de boné na mão, segreda-lhe. Um italiano no campo há 3 meses apenas, porém já meio acabado. Diz ser químico, mas... Em breve, Alex é dispensado e confinado a um canto. Sinto-me como Édipo na frente da esfinge. Minhas ideias são claras, me dou conta de que o jogo é sério, mas experimento um impulso maluco de sumir, de evitar a prova. Panvitz é alto, magro, loiro. Tem olhos, cabelos, nariz, como todos os alemães hão de tê-los. E está sentado formidável, atrás de uma escrivaninha cheia de papéis. Eu, Halfling 174-517, estou de pé em seu escritório, que é realmente um escritório reluzente, limpo, bem arrumado. Tenho a sensação de que, se tocasse em qualquer coisa, deixaria uma marca de sujeira. O Dr. Panvitz termina de escrever e olha para mim. Desde aquele dia pensei no Dr. Panvitz muitas vezes e de muitas maneiras. Eu me perguntava qual seria sua íntima substância de homem, como preencheria seu tempo, fora a polimerização e a consciência indo-germânica, principalmente quando tornei a ser um homem livre. Desejei encontrá-lo outra vez, não por vingança, só uma curiosidade minha quanto à alma humana. Porque esse olhar não foi cruzado entre 2 homens. Se eu soubesse explicar a fundo a natureza desse olhar, trocado como através do vidro de um aquário entre 2 seres que habitam 2 meios diferentes, conseguiria explicar a essência da grande loucura do Terceiro Reich. Deu para perceber naquele instante e imediatamente o que todos nós pensávamos e dizíamos dos alemães. O cérebro que dirigia esses olhos azuis, essas mãos bem cuidadas, dizia: esse algo que está na minha frente pertence a um gênero que, obviamente, convém eliminar. Nesse caso específico, deve-se antes examinar se ele não contém ainda algum elemento aproveitável. E na minha cabeça, como sementes num porongo vazio, os olhos azuis e o cabelo loiro são essencialmente maus, nenhuma possibilidade de comunicação. Sou especializado em química mineral, sou especializado em sínteses orgânicas. Sou especializado e o interrogatório começa. Em seu canto boceja e resmunga Alex, terceiro espécime zoológico. Você se geboren? Onde o senhor nasceu? Ele me trata de si, de senhor. O Dr. Engineer Panvitz não tem senso de humor. Maldito seja, ele não faz o menor esforço para falar um alemão mais compreensível. Eu me formei em Turing em 1941, summa cum laude, e ao dizer isso, tenho a clara sensação de que ele não vai acreditar. Realmente, nem eu estou acreditando. Basta olhar minhas mãos sujas e lenhadas, minhas calças de prisioneiro, incrustadas de barro. Sou eu, porém eu, o bacharel de Turing, aliás, principalmente nesse instante, não há dúvida quanto à minha identificação com ele. Já que o reservatório das minhas lembranças de química orgânica, apesar de longa inatividade, inesperadamente atende dócil ao pedido. E ainda bem reconheço essa lúcida exaltação que me aquece as veias. É a febre das provas, a febre das minhas provas. Essa espontânea mobilização de todos os recursos lógicos e de todas as noções que os companheiros de escola invejavam. A prova vai indo bem. Na medida em que me dou conta disso, parece-me crescer em tamanho. Agora ele me pergunta qual foi o argumento da minha tese. Devo fazer um esforço violento para despertar essas sequências de lembranças tão profundamente longínquas. É como se procurasse recordar os acontecimentos de uma encarnação anterior. Algo me protege. Minhas pobres velhas medidas de constantes dielétricas interessam particularmente a este loiro ariano de sólida existência. Pergunta-me se falo inglês. Mostra-me o livro de Gattermann. E isso também é absurdo, inverossímil. Que aqui, aquém da cerca de arame farpado, existe um livro de Gattermann absolutamente idêntico ao livro no qual eu estudava na Itália, no 4º ano da faculdade, em minha casa.
Acabou-se. A exaltação que me sustentou ao longo de toda a prova afrouxa de repente. Olho apatetado e silencioso essa mão de pele rosada que, em signos incompreensíveis, escreve minha sorte na página branca. Los Ab, vamos! Alex volta à cena. Estou novamente sob sua jurisdição. Ele bate os calcanhares fazendo rígida continência. Panvitz responde apenas com um leve aceno de pálpebras. Vacila um instante à procura de uma fórmula correta de despedida. Em vão. Em alemão, sei dizer comer, trabalhar, roubar, morrer. Também sei dizer ácido sulfúrico, pressão atmosférica, gerador de ondas curtas, mas não sei como me despedir de uma pessoa respeitável. A escada. Alex desce voando. Tem sapatos de couro porque não é judeu. Tem pés leves como os diabos de Meilboug. Vira-se, lá embaixo, olhando torto para mim, enquanto desço, desajeitado e barulhento, em meus enormes tamancos desemparelhados, segurando-me no corrimão como um velho. Parece que fui bem, mas seria loucura contar com isso. Já conheço bastante o campo para saber que nunca se podem fazer previsões, principalmente se otimistas. O que é certo é que passei um dia sem trabalhar, portanto essa noite terei menos fome, e essa é uma vantagem concreta, assegurada. Para voltar à fábrica, temos que passar por um trecho cheio de vigas e armações metálicas amontoadas. O cabo de aço de um cabrestante corta o caminho. Alex se agarra nele para passar por cima. Donnerwetter, com os diabos, olha sua mão preta de graxa pegajosa. Quando chego ao seu lado, Alex, sem ódio nem escárnio, esfrega em meu ombro a mão, a palma e o dorso para limpá-la. Ficaria surpreso o inocente e bruto Alex ao saber que é por esse ato que hoje eu o julgo. Ele e Panvitz e todos os que foram como eles, grandes e pequenos, em Auschwitz e em toda parte. O canto de Ulisses. Éramos 6, raspando e pintando o interior de uma cisterna enterrada no chão. A luz do dia chegava até nós só através da portinhola. Era um trabalho de luxo, ninguém nos controlava. Só que estava frio, úmido. O pó da ferrugem irritava as nossas pálpebras e nos impostava a boca e a garganta num gosto como de sangue. Oscilou a escada de corda que pendia da portinhola. Alguém vinha. Deutsch apagou o cigarro. Goldner acordou Svadjan. Todos recomeçamos a raspar energicamente a sonora parede de chapa. Não era o capataz, era apenas Jim. Ou Jean. Acho que é mais Jean. O piccolo do nosso comando. Jean era um estudante alsaciano. Apesar de seus 24 anos, era o mais jovem Halfling do comando químico. Tocara ele, portanto, a função de piccolo, de mandalete escriturário, encarregado de limpar o barraco, entregar as ferramentas, lavar as gamelas, ter a contabilidade das horas de trabalho no comando. Jean falava corretamente francês e alemão. Ao conhecermos seus sapatos no degrau mais alto da escadinha, paramos todos de raspar. Also, Piccolo, was gibt es nu? Es neue? E então, Piccolo, que há de novo? Que ce que e a comme soupe ajudu? Que sopa tem hoje? Qual é o humor do capo? E o negócio das 25 chicotadas em Stern? Como está o tempo lá fora? Leu o jornal? Que cheiro há na cozinha dos trabalhadores externos? Que horas são? Jean era benquisto no comando. O cargo de piccolo constitui um degrau elevado na hierarquia dos proeminentes. O piccolo, que em geral não passa de 17 anos, está isento do trabalho braçal. Tem livre acesso ao fundo do panelão do rancho, pode ficar o dia todo perto da estufa, portanto, tem direito a meia ração suplementar. Boas chances de tornar-se amigo e confidente do capo, do qual recebe oficialmente as roupas e os sapatos velhos. Bem, Jean era um piccolo excepcional.
Era astucioso, robusto e ao mesmo tempo manso, amigável. Embora levando tenaz e valente a sua secreta luta individual contra o campo e a morte, não deixava de entreter relações humanas com os companheiros menos afortunados. Por outro lado, fora tão hábil e perseverante que conquistara a confiança de Alex, o capo. Alex cumprira todas as suas promessas, mostrara-se um bruto, violento e traiçoeiro, encoraçado de sólida e compacta ignorância e estupidez, a não ser quanto ao seu faro e a sua técnica de algoz experimentado. Aproveitava cada ocasião para se proclamar orgulhoso de seu sangue alemão e de seu triângulo verde. Exibia um arrogante desprezo para com seus químicos esfarrapados e famintos. E Doctoren, e Intelligenten. Vocês, doutores, vocês inteligentes, debochava cada dia ao ver-nos nos atropelando, estendendo as gamelas na hora do rancho. Com os mestres externos era extremamente condescendente e servil. Com os SS mantinha relações de cordial amizade. Ficava claramente acanhado diante do registro do comando e da relação diária dos trabalhos executados. Foi este o caminho que Piccolo encontrou para se tornar necessário. Um caminho demorado, cauteloso e sutil, que o comando inteiro acompanhou ansiosamente durante um mês. Por fim, a resistência do ouriço foi vencida e Piccolo confirmado em seu cargo, com alívio de todos os interessados. Embora Jean não abusasse de sua posição, já tínhamos constatado que uma palavra dele, pronunciada na entonação e no momento certos, podia valer muito. Ele já conseguira salvar alguns de nós do chicote ou da denúncia aos SS. Fazia uma semana que Jean e eu nos tornáramos amigos. Tínhamos descoberto essa amizade na ocasião excepcional de um alarme aéreo. Logo, porém, apanhados pelo ritmo feroz do campo, só tínhamos trocado algum aceno apressado no banheiro ou no lavatório. Segurando-se com uma das mãos na escada oscilante, ele apontou para mim. Ajude-se? Primo que venda avec moi chercher la soupe. Hoje é primo quem vai comigo buscar a sopa. Até o dia anterior tocara externa. O transilvano vesgo, mas ele caiu em desgraça por não sei que história de vassouras roubadas no galpão. E Piccolo conseguira apoiar minha candidatura como ajudante no Essenholen, na função diária do rancho. Subiu de volta. Eu fui atrás dele, piscando os olhos na claridade do dia. O ar era tépido. O sol levantava da terra gorda um leve cheiro de tinta e de breu que me lembrava a praia e os barcos dos verões da minha infância. Piccolo me alcançou uma das alças no panelão e nos encaminhamos sob um claro céu de junho. Fiz menção de agradecer. Ele me interrompeu, não havia necessidade. Viam-se os Cárpatos nevados, respirei o ar fresco, sentia-me estranhamente leve. Tu es fou de marcher si vite. On a le temps tu sais. Estás louco ao andar com essa pressa. Temos tempo. O rancho situava-se a 1 quilômetro de distância. Logo, devia-se retornar com um panelão de 50 quilos seguro nas alças. Um trabalho um tanto cansativo, mas que incluía uma caminhada agradável na ida, sem levar carga, e a ocasião sempre desejada de se aproximar das cozinhas. Encurtamos o passo. Piccolo, esperto, escolhera o trajeto de maneira a darmos uma larga volta, caminhando ao menos 1 hora sem despertar suspeitas. Falávamos de nossas casas, de Estrasburgo e de Turim, de nossas leituras, de nossos estudos, de nossas mães, como são parecidas todas as mães. Também a mãe dele repreendia-o por não saber nunca quanto dinheiro levava no bolso. Também a mãe dele ficaria atônita se pudesse saber que seu filho conseguira se safar, que dia após dia ainda se safava. Passa um SS de bicicleta. É Rudy, o chefe de setor. Alto, continência, tirar o boné. Salebut cellular. Ein ganz gemeiner Hund. Sujo bruto esse. Cachorro vagabundo. Para ti é indiferente falar francês ou alemão? É.
Jean pode pensar em qualquer das duas línguas. Esteve um mês na Ligúria. Gostou. Gostaria de aprender italiano. Eu bem poderia lhe ensinar. Quer? Por que não? Vamos começar agora mesmo. Qualquer coisa serve. O importante é não perder tempo. Não desperdiçarmos essa hora. Passa Limentani, o romano, arrastando os pés, com uma gamela escondida por baixo do casaco. Piccolo cuida. Pega alguma palavra do nosso diálogo, repete-a rindo. Zuppa campo aqua. Passa Frankel, o espião. Vamos apressar o passo, nunca se sabe. Esse faz o mal só por fazer. O canto de Ulisses, quem sabe como e porque veio em minha memória, mas nós não temos tempo para escolher. Essa hora já não é mais uma hora. Se Jean é inteligente, vai compreender. Vai, hoje sinto-me capaz disso. Quem é Dante? Que é a Divina Comédia? Que sensação estranha, nova, a gente experimenta ao tentar esclarecer em poucas palavras o que é a Divina Comédia. Como está organizado o inferno. O que é o contrapeso que liga a pena à culpa? Virgílio é a razão, Beatriz a teologia. Jean ouve atento, eu começo lento, cuidadoso. Lo maggior corno della fiamma antica. Comincio a crollarsi mormorando. Por come quella cui vento affatica. Indi latima in qua e in lamenando, come fosse la lingua che parlasse, mi se fuori la voce e disse, quando. Aqui paro e tento traduzir. Um desastre. Coitado de Dante, coitado do francês. O ensaio, porém, parece que está dando certo. Jean se admira com a estranha comparação da língua com a chama. Sugere-me a palavra apropriada para traduzir antica. Nota de rodapé. Eis que a ponta maior da chama antiga começou a mover-se, crepitando, tal a que um vento ríspido castiga, e de um e outro lado se agitando. Um som soprava como que saído de seu calor e dizia, quando? Divina Comédia, canto 26, Dante Alighieri. É o canto em que Ulisses conta como morreu. E depois de quando? Nada. Um buraco na memória. Antes que houvesse Enéas conhecido. Mais um buraco. Vem à tona algum fragmento inaproveitável. Nem a extremada velhice de meu pai, nem mesmo o amor de Penélope ansiosa e apaixonada. Será que está certo? Mamissimi per all'alto mare aperto. Eu me meti pelo alto mar aberto. Disto, sim, estou bem seguro. Posso explicar a Piccolo porque me meti não é je me mis. É bem mais forte, mais audaz. É como rebentar uma marra. É nos jogarmos além de uma barreira. Conhecemos bem esse impulso. O alto mar aberto. Piccolo viajou por mar. Sabe o que é isso? Quando o horizonte se fecha sobre si mesmo. Livre, reto, puro, quando só há cheiro de mar. Lembranças suaves, cruelmente longínquas. Chegamos à central elétrica, onde trabalha o comando dos que colocam os cabos. O engenheiro Levi deve estar lá. Está. Enxerga-se apenas a sua cabeça, por cima da escavação. Abana para mim. É homem de fibra, nunca o vi abatido, nunca fala em comida. Mar aberto, mar aberto. Sei que rima com disserto. Quella compagna petiola dalla qual non fui disserto. Junto à pequena e fraternal tripulação pela qual nunca fui abandonado. Mas não lembro se esse verso vem antes ou depois. E até a viagem temerária além das colunas de Hércules, que pena. Tenho que contá-la em prosa. Um sacrilégio. Só consegui salvar um verso, mas vale a pena demorarmos um pouco nele.
Aqui o que l'un più oltre não se meta, para que além um homem não se meta, não me meta, para que além o homem não me meta, se meta. Precisei entrar no campo de concentração para me dar conta de que é a mesma expressão de antes. Emissime. Mas não falo disso a Jean. Não estou seguro de que se trate de uma observação importante. Quantas coisas mais haveria que dizer? E o sol já está alto, já é quase meio-dia. Estou com pressa, com uma pressa danada. Cuidado, Piccolo. Abre os ouvidos e a mente. Eu preciso que compreendas. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma perseguir virtude e conoscenza. É como se eu também ouvisse isso pela primeira vez, como um toque de alvorada, como a voz de Deus. Por um momento esqueci quem sou e onde estou. Nota de rodapé. Relembrai vossa origem, vossa essência. Vós não fostes criados para bichos, e sim para o valor e a experiência. Piccolo me pede para repetir esses versos. Como ele é bom, compreendeu que está me ajudando. Ou talvez seja algo mais. Talvez, apesar da tradução pobre do comentário banal e apressado, tenha recebido a mensagem. Percebido que se refere a ele também. Refere-se a todos os homens que sofrem, e especialmente a nós dois. Nós que ousamos discutir sobre essas coisas, enquanto levamos nos ombros as alças do rancho. Limier compagni feccio si acuti, e tantos companheiros fiz agudos. Esforço-me em vão por explicar quantas coisas significa esse agudos. Novamente uma lacuna, dessa vez irreparável. Lo lume era di sotto della luna, e sobre o mar o resplendor da lua, ou algo assim. Mas e antes? Nem ideia. Kein Ahnung, como se diz aqui. Que me perdoe o Piccolo. Esqueci no mínimo 4 estrofes. Ça ne fait rien. Vas-y tu de même. Não faz mal, toca adiante. Quando mi apparve una montagna bruna per la distanza e parve-mi alta tanto che mai veduta non ne avevo alcuna. Sim, tão alta, não muito alta. Oração consecutiva. E as montanhas, quando a gente as vê ao longe, Piccolo, diga alguma coisa, fale. Não me deixe pensar nas minhas montanhas que me apareciam na penumbra do crepúsculo quando eu retornava de trem para casa. Nota de rodapé. De repente, a montanha apareceu cinzenta. Na distância, alta, tão alta como jamais tinha visto alguma. Basta, vamos adiante com a poesia. Nessas lembranças a gente pode pensar, falar, não. Piccolo espera e olha para mim. Eu renunciaria a minha ração de sopa para poder ligar Non ne avevo alcuna com os versos finais. Esforço-me por reconstruir. Esforço-me por reconstruir essa ligação por meio das rimas. Fecho os olhos, mordo os dedos. Não serve, o resto é silêncio. Dançam-me pela cabeça outros versos. La terra lagrimosa de vento. A terra lacrimosa abriu-se em vento. Não, é outra coisa. É tarde já, é tarde. Chegamos à cozinha. Vou ter que concluir. Te volte e fedirar con tutte l'acque. Alla quarta levar la popa in susso. E la prora ire in giù come altrui piace. Nota de rodapé. 3 vezes o girou no torvelinho. Na quarta levantou a popa ao alto.
e mergulhou a proa porque assim quis uma vontade superior. Segundo Piccolo, é absolutamente necessário e urgente que escute e compreenda o que significa esse come altrui piace, antes que seja tarde demais. Amanhã, ou ele ou eu poderemos estar mortos ou não nos rever nunca mais. Devo falar-lhe, explicar-lhe o que era a Idade Média, esse anacronismo tão humano e necessário, no entanto inesperado, e algo mais, algo grandioso que acabo de ver, agora mesmo, na intuição de um instante, talvez o porquê do nosso destino, do nosso estar aqui, hoje. Já estamos na fila da sopa, no meio da multidão sórdida e esfarrapada dos carregadores de sopa dos outros comandos. Os recém-chegados aglomeram-se atrás de nós. Kaut an Ruben. Anuncia-se oficialmente que a sopa hoje é de couves e nabos. Tu NV Camposa e repa. Enfim, que el mar fu sopra noi richiuso. Até que o mar fechou-se sobre nós. Se você chegou até aqui, você já sabe. Curte nosso programa, Compartilha, comenta, avalia. liga o sininho, cara, pra E- receber todas as notificações. Exatamente, segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente, conversa com a gente, que a gente tá aqui pra escutar vocês, tá bom? É isso aí. Tudo isso pelo link na descrição, galera. Um beijo e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau!